O cacique Raoni deu entrada aqui em um hospital particular da cidade de Sinop no final de semana. Ele teve um problema digestivo ocasionado por um problema relacionado aí a um sistema depressivo, segundo informações da família. Raoni perdeu a esposa recentemente, com quem era casado há mais de 77 anos, e daí deixou de se alimentar, ficando muito fraco. E somente com o pedido da família é que ele decidiu deixar um hospital da cidade de Colíder e ser transferido aqui para a cidade de Sinop, onde está sendo acompanhado. Somente depois da melhora do seu quadro clínico é que ele vai fazer uma endoscopia para saber a gravidade desse problema no intestino, já que, segundo informações, houve um pequeno sangramento. A nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com a neta do cacique Raoni, que falou desse trabalho e a decisão da transferência aqui para a cidade de Sinop. A decisão ela ocorreu a partir dos exames realizados lá em Colíder, no hospital onde ele estava internado, e aí onde detectou que ele estava com a hemoglobina muito baixa. E aí ele precisaria de uma transfusão de sangue. Então, isso em Colíder seria difícil de fazer por falta de UTI, seria isso? Então, o maior medo da família com relação ao hospital público é a questão da contaminação dessa nova doença, coronavírus. E aí foi onde houve uma decisão em comum com relação a trazer ele para cá. E também por questão de conhecer também os médicos que aqui estão e que vão cuidar dele. Você falou do coronavírus. Foi feito o teste para saber se ele tinha contraído essa doença? Sim, foi feito o teste na chegada e hoje também foi feito para garantir que ele não está contaminado com Covid. Então, o que ele tem é um quadro que ainda vai ser analisado, segundo informações só a partir de segunda-feira, para saber o que aconteceu no estômago dele. Parece que ele teve uma ferida, está doente no estômago. Então, ele apresentou, segundo o diagnóstico dos médicos, que ele teve uma hemorragia digestiva. E aí provavelmente ocasionada por alguma úlcera de estresse. A partir do momento que a gente perdeu a nossa avó, que ele é meu avô, e aí ele acabou ficando num quadro depressivo, sem se alimentar, e aí foi onde teve essa úlcera. Mas como é que ele está? Está reagindo bem a esse pedido de tratamento por parte da família? Ele está reagindo bem, ele quer ficar forte e está aceitando todos os procedimentos médicos. Nós fomos contactados inicialmente pela família do Raoni e também pelo professor Douglas Rodrigues, da Unifesp, contando um pouquinho da situação de saúde em que o Raoni se encontrava e da necessidade que ele estava tendo de alguns cuidados a mais e uma investigação um pouquinho mais profunda, dado o quadro de situação de saúde dele, que naquele momento era um pouquinho mais preocupante. O Raoni chegou aqui com uma desidratação um pouquinho mais importante, um quadro de hipotensão, um histórico de que ele tinha tido alguns episódios de diarreia com sangue junto, o que indicava um quadro que potencialmente poderia complicar. A partir do momento que ele chegou aqui, ele estava relativamente estável, porque já tinha sido atendido em outro serviço também. Nós partimos para o início dos cuidados, para estabilizá-lo um pouquinho mais, melhorar a pressão dele, o estado geral, para que ele pudesse responder rapidamente e a gente tirasse ele de qualquer risco de vida e então pudesse proceder com os exames para descobrir a causa desse problema todo. Nesse momento não há nenhum indício de que haja qualquer sintoma relacionado à Covid. Ele já chegou aqui com 2 exames negativos da Covid, a gente está monitorando ele e nós coletaremos novos exames dentro da necessidade, mas nesse momento não há nenhum motivo para acreditarmos que ele tenha qualquer suspeita relacionada a esse quadro. Ele passou a noite bem, depois da reposição volêmica ele já melhorou bastante a pressão dele, o estado geral, então ele passou uma noite mais tranquila. De manhã ele teve um episódio em que a pressão caiu um pouquinho, porque ele se levantou um pouquinho mais rápido, quis ir até o banheiro também, caminhou um pouquinho, então isso inspirou um cuidado um pouquinho maior. Mas agora já está sendo feitas as transfusões de sangue, a gente já percebeu que a pressão dele já normalizou novamente, então ele já está melhor, ele já está interagindo, ele tem respondido através de sua família e dos seus tradutores as perguntas,
e realmente agora à tarde nós procederemos com mais exames para que a gente termine a investigação e possa tratá-lo. Os familiares estão aguardando aí, portanto, nesta semana, o andamento do quadro clínico do cacique Raoni, que tomou aí essa decisão. Raoni, que é conhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e uma grande liderança aqui no Parque Xingu. As imagens são de Lucas Souza e Giovanni Barros para a Real TV.